Boa noite, pessoal, tudo bem? Depois de 2 semanas, né, de férias, nós estamos voltando essa semana com as nossas aulas virtuais, né? Como a gente já sabe, o calendário acadêmico do Instituto não foi alterado, até porque no início dessa fase de isolamento, imaginava-se que seria só de 14 dias, né? E aí foi prorrogado por mais 14, até que se percebeu que a coisa era muito mais séria e que o lapso de 14 dias é o lapso de contaminação e não de isolamento social. Então, veio a definição, né, decisão de fazer o lockdown meio que geralzão no país inteiro. O MEC já baixou uma portaria dizendo que nós não teremos aulas presenciais mais esse ano. Inclusive, saiu uma medida provisória permitindo exclusivamente nesse ano, em razão da pandemia, né, em razão do ano tão especial que nós estamos vivendo, o número de dias letivos ser um pouco menor. Enfim, nós estamos achando soluções atrás desse tal famoso novo normal. Tá? E é assim mesmo. Há várias reflexões nos palpitam, né? Nos chamam para serem feitas. A primeira, que a tecnologia, a partir de agora, nesse novo normal, mais do que nunca, ela vai ser uma ferramenta até mesmo de existência social, de nível de relacionamento social, empresarial, de trabalho e tudo mais. Tá? Então, por exemplo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso está fazendo todas as suas sessões e audiências, tudo remotamente. Os fóruns estão fechados, nem por isso o Poder Judiciário parou, pelo contrário. Estão trabalhando como nunca. Os prazos estão correndo e os processos estão andando bem mais rapidamente. Então, aquilo que poderia, num primeiro momento, parecer que ia ser um problema, nós estamos descobrindo que está sendo virtuoso, está sendo muito bom. E aí, como eu disse nas turmas de ontem, investir em dados daqui para frente vai ser muito mais do que uma questão de WhatsApp, não, vai ser uma questão de desenvolvimento profissional. Às vezes a gente vê empresas contratando e eles colocam exigência, tem que ter carro, tem que ter habilitação. É muito normal isso acontecer. Para essa vaga, para essa função, a pessoa tem que estar habilitada. Às vezes para moto, às vezes para caminhão, às vezes para carro de passeio. E se não tiver habilitação, não vai ser contratado. Então, muito provavelmente, além disso, eles vão falar, vai ter que ter pacote de dados no celular de pelo menos 30 dias. Então, essa é uma nova realidade, veio para ficar. A hora que entrar a tecnologia 5G, nós vamos ver isso aí bem mais dentro da nossa vida. A tecnologia 5G ela vai revolucionar o planeta, no sentido de que cada um dos habitantes do planeta vai ter um banco de dados pessoal dele. Agora você imagine um grande Big Brother. Esse grande Big Brother, ele vai falar assim, olha, o professor Alessandro, no dia 16 de julho, acordou às 6h42. Aí, às 7 horas, começou a tomar o café da manhã dele, todo sorridente, porque o Flamengo foi campeão, ganhou do Fluminense. 5 taças que disputou, ganhou 4. E aí ele vai contando tudo o que acontece, vai registrando no banco de dados tudo que o professor Alessandro fez. Às 15h22, ele entrou no supermercado tal, ele foi por
tais prateleiras, olhou tal produto, não comprou, comprou tais produtos. Isso tudo vai ficar registrado. Aquele produto que você pegou e não comprou, você já começa a receber oferta no seu Facebook, no seu Instagram e tudo mais. Tá? Isso aí se chama inteligência artificial. Para isso, você tem que ter uma rede muito rápida e muito potente. A tecnologia 5G vai fazer isso. Tá? Óbvio que, fora essas questões civis, tem as questões de segurança também envolvidas nessa história aí. Tá? Então, como tudo hoje está na informática, até para você disparar um míssil que está lá 15 mil quilômetros da onde você está, você precisa ter uma conexão de comunicação. O 5G também vai ser uma discussão, como nós já estamos vendo, geopolítica. Na aula passada nós estamos fechando, faltava só 2 slides para a gente fechar essa parte de geopolítica e já entrar na outra parte. Né? Então, para vocês verem como que essa questão da geopolítica ela é muito importante. Ela acontece o tempo todo nas nossas vidas sem a gente se dar conta. Tá? Razão disso que nós, em direito ambiental, a gente começa falando em geopolítica. Porque é o grande debate que nós estamos vendo desde semana retrasada, é a questão do desmatamento da Amazônia e daqui a pouco vai ser incêndio na Amazônia. Né? E pelo que se está percebendo, pelo menos nas declarações que a gente tem visto de vários setores, o que é passado na Europa não reflete a realidade. Eles vão num lugar muito pontual onde teve um desmatamento, filmam e falam lá fora, olha, estão acabando com a floresta amazônica. Né? Novamente, é um debate científico. Vai ter cientista que vai dizer que não é tudo isso, vai ter cientista que vai dizer que é. Vão relacionar ao aquecimento global, vai ter setor da ciência que vai dizer que não tem absolutamente nada a ver, que o aquecimento global está acontecendo e está relacionado com o nível de atividade solar mais a temperatura dos mares. Vai ter gente que vai falar, não, isso aí está relacionado à produção de CO2, que é produzido ou na indústria ou no sistema de combustão, de combustível fóssil, gasolina, diesel, né? Ou pelas fezes das vacas. Então, o Brasil vai ter que parar de criar gado. Nós não vamos mais comer carne de vaca. Se deixar essa turma emplacar essa ideia, esquece aquele churrasquinho, aquela costela que a gente faz, tal. Pode esquecer. Nós vamos ter que comer bife de soja, frango, essas coisas. Mas tudo que pasta, frango inclusive pasta, né? Tudo que faz cocô, nós não vamos poder comer, porque o cocô vai produzir num dado momento da sua decomposição lá CO2. Então é complicado. E nós estamos vendo exatamente isso nessa pandemia. Né? Setores da ciência estão dizendo uma coisa, setores da ciência estão dizendo outra. E, infelizmente, foi politizado, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. Por que foi especificamente Brasil, Estados Unidos e Inglaterra? Aí você tem que estudar isso um pouco mais em geopolítica. Tá? Eu costumo dizer que hoje o grande debate mundial não é mais capitalismo versus comunismo, é conservadores ou tradicionalistas versus globalistas. É esse que nós vamos ver. O debate daqui para frente vai ser esse. A polarização no debate vai ser quem é tradicional, conservador, versus quem é globalista. Né? E aí você tem que ver quais são as ideias, as verdadeiras ideias e as pessoas, os grupos de pessoas que estão em cada lado. Né? E aí você faz a sua avaliação. Tá? Bom, vamos dar sequência aí na nossa aula. Espero que todo mundo esteja muito bem, com saúde, né? Estou adotando esse sistema essa semana para a gente ver como é que vai ficar, né? De gravar a aula antecipadamente e fazer o upload, como eu havia dito.
Mas provavelmente semana que vem a gente talvez, vamos avaliar. Talvez a gente volte no outro sistema. Ok? Então vamos fechar aqui o nosso slide aqui sobre a questão do globalismo. Vamos lá. Vamos colocar. Então, na aula passada, nós paramos exatamente aqui, nesse ponto. O que é globalização? Tá? E, na verdade, eu tenho até que melhorar esse slide aí. Ok? Isso aí é globalismo, não é globalização. Eu vou alterar esse slide aqui, não está legal, não. Deixa eu voltar lá e alterar. Porque globalismo é diferente de globalização. Tá? Vamos lá, beleza. Uf. Pronto, já arrumei. Vamos lá. É você mesmo que eu quero. Tá lá, globalismo. É diferente de globalização, tá, pessoal? Globalização é um processo bem interessante, saudável, em que você precisa ter uma infraestrutura de transporte de mercadorias muito bem estruturada a nível mundial, de tal forma que eu possa colocar qualquer produto produzido em qualquer lugar, em qualquer mercado. Então, eu produzo uma esfirra aqui em Cuiabá e consigo vender essa esfirra na China, no Japão, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer lugar do mundo, na África e tudo mais. Tá? Então, você tem que ter uma infraestrutura de logística muito bacana. Essa ideia, ela é interessante no sentido em que você vai pegando o que é de melhor em cada parte do mundo. Então, se eu tenho uma região do mundo em que produz um trigo de alta qualidade e que eu não tenho problema de estoque, de repente eu produzir esfirra lá é melhor. Eu tenho outro lugar no mundo que as pessoas lá são excelentes engenheiros mecânicos, então produzir automóveis lá, elevadores, escadas rolantes lá, guindastes, é melhor. E aí eu vendo em qualquer parte do planeta. Ok? Bom, globalismo é uma outra coisa. Tá? Quando ocorre a queda do muro de Berlim, aquelas pessoas que defendiam o comunismo, né, as pessoas, os que pensavam, né, as lideranças que defendiam o comunismo, né, e o socialismo democrático, que é uma fase anterior ao comunismo, toda a estrutura deles, toda a estratégia deles estava baseada numa coisa chamada internacional comunista, onde você teria uma governança mundial através da internacional comunista.
Então, cada partido comunista que era criado num determinado país, automaticamente ele funcionava na Internacional Comunista. Então, por exemplo, quando foi criado o Partido Comunista na Itália, esse partido, ao mesmo tempo, era o quarto Internacional Comunista. Então, e aí eles se reuniam na grande reunião da Internacional Comunista para decidir os futuros do planeta. Ocorre que, naquela época, havia uma polarização entre Estados Unidos e Rússia. Isso eu estou falando pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo estava polarizado, a disputa geopolítica de hegemonia estava entre Estados Unidos e Rússia, como nós vimos nesse módulo lá atrás. Tá? Os Estados Unidos vai utilizar Mackinder para conter o avanço do poderio da Rússia e quando chega de tal forma ele sufocar a União Soviética, na verdade não é a Rússia, é a União Soviética, a estratégia deu tão certo que a economia da União Soviética foi perdendo força até que ela rui. Ela vai ruir e o grande símbolo dessa ruína é a queda do Muro de Berlim, que a cidade de Berlim havia sido dividida ao meio, mais ou menos ao meio, logo depois daquele famoso encontro de Yalta, e a parte oriental ficou sob o domínio da União Soviética e a parte ocidental ficou com os aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, né, que administravam e coordenavam essa parte da cidade. Tá? Da mesma forma, o Estado alemão também foi dividido em Alemanha Oriental com a União Soviética e a Alemanha Ocidental com os aliados. Após a Segunda Guerra Mundial, eles chegaram a uma conclusão lá que não podia deixar a Alemanha do jeito que estava, porque as duas guerras mundiais acontecem com a Alemanha. A Alemanha que dá início. Com outro detalhe que é muito importante, nós temos em mente. O Manifesto Comunista, que vai acontecer em 1848, escrito por Karl Marx e Engels, os dois são alemães. Então, para você ver que é um povo diferente. Eles são muito, 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 muito inteligentes. E são focados naquilo que eles acreditam e brigam com força. Tá? Bom, então cai o Muro de Berlim, acabou aquela história de você dominar o mundo, uma governança mundial, através desse pensamento. Né? E eles começaram, as pessoas que defendem essa ideia de combater o neoliberalismo, né, o capitalismo, como dizendo que o capitalismo é muito mal, que ele se alimenta da pobreza, né? Enfim, é responsável por uma boa parte da população do mundo ser pobre, né? Eles se reorganizam e aí eles percebem, num dado momento, que eles podem voltar a essa estratégia de ter uma governança mundial se eles ocuparem os organismos multilaterais criados exatamente pós Segunda Guerra Mundial. ONU, OMS, OIT, Banco Mundial, FMI, todos esses organismos, OMC, todos esses organismos multilaterais. E, paulatinamente, eles foram colocando pessoas, né, com esse pensamento, líderes, para ocupar posições e estratégias desses organismos multilaterais. Ao mesmo tempo, foram fortalecendo algumas empresas multinacionais, na época eram chamadas de multinacionais, hoje elas são chamadas de transnacionais ou metacapitais, para financiar esse processo, já que eles não tinham governos para financiar. Mas um governo, um Estado, se mantém rígido naquela ideia de um comunismo mundial, e ele se associa a essa estratégia que é chamada globalismo, que é diferente de globalização. Esse Estado é a China.
Então, dentro do globalismo, você vai encontrar empresas metacapitais, tá? Que estão comprometidos com a ideia de uma governança global, mundial. Tá? E aí entra o 5G, o debate do 5G. Você vai ter grandes investidores de bolsa de valores grandes, não são todos, tá? Também não são todas as empresas metacapitais que defendem o globalismo, tá? Também não são todos os investimentos, mega investidores mundiais que defendem o globalismo, mas você vê algumas pessoas que defendem o globalismo ali dentro, tá? E alguns governos. E com o tempo foram aparecendo sindicatos, organismos privados voluntários, que são as ONGs, coletivos, né? E vai embora, tá? Então, hoje, você tem aí esse grupo de pessoas que defendem o globalismo, tá? Esse globalismo, ele está baseado num tripé. O primeiro tripé é que os produtos, bens de consumo que sejam produzidos em qualquer parte do mundo, vá para qualquer parte do mundo sem controle alfandegário. Tá? Então, eu posso produzir aqui um artefato de guerra e mandar para qualquer lugar, sem controle nenhum. Assim como eu posso produzir queijo e mandar para qualquer parte do mundo. Na hora que eles vão justificar a ideia desse fluxo de bens de consumo sem controle alfandegário, eles não vão falar que pode passar qualquer tipo, arma de guerra, munição, bomba, o que for. Eles vão dizer queijo, eletroeletrônicos, que é o que normalmente a grande massa da população deseja ter. Tá? E passa desapercebido que quando você faz isso é para qualquer coisa do planeta, qualquer bem de consumo do planeta, produzido por uma indústria, vai poder circular sem controle alfandegário. Outro tripé do globalismo é o fluxo de pessoas no mundo sem controle alfandegário também. Pessoas podem circular livremente. Tá? Como que eles começam a fazer isso? Através da questão dos refugiados na Síria e, mais recentemente, aqui na América do Sul, os refugiados da Venezuela. Vocês já viram em algum canal de TV aqui no Brasil uma propaganda de refugiados dizendo que o meu país é a terra? Isso aí é essencialmente globalista. Tá? A terceira vertente, o terceiro tripé do globalismo é o fluxo de dinheiro também sem controle nenhum. Tá? Então, você fala assim, você pode mandar dinheiro para o seu filho que está no exterior de uma forma super simples. No primeiro momento, você fala, poxa, que legal. Mas eu também posso estar fazendo o quê? Mandando dinheiro do crime sem controle nenhum. Da mesma forma como eu abro a fronteira para refugiados, eu também abro fronteira para terroristas, para criminosos. Ok? Então, para que eles consigam colocar o globalismo para funcionar, necessariamente eu tenho que superar o conceito tradicional de Estado. O Estado não vai ter mais fronteira, o país não tem mais fronteira. E os governos que cada Estado hoje tem serão apenas e tão somente agências reguladoras. Vai dizer assim, ó, o que vai produzir de carne nesse trecho do planeta que antigamente era o Brasil, o que era o governo deles é uma agência que vai dizer, olha, o padrão tem que ser esse, porque nós vamos mandar essa carne para a Índia ou para a África do Sul ou para a China, quem quer que seja. Tá? Então, aqui é só para vocês verem o exemplo que eu coloco aqui. São exemplos de empresas metacapitais. Tá? Nem todas essas empresas metacapitais fazem a agenda globalista. Nem todas. Tá?
Essa aqui eu vou mostrar aqui para vocês, ó, tá vendo? A Best Buy é uma rede de eletrônicos muito grande lá nos Estados Unidos. Se um dia vocês forem buscar eletrônicos, não é o lugar mais barato de comprar lá, mas é o que é mais garantido. Tá? Então, aqui, esse aqui vocês conhecem, né? Esse aqui vocês conhecem. E tem várias marcas aqui que vocês conhecem, tá? Na questão do fluxo de dinheiro, hoje o mundo trabalha nessa plataforma aqui que é americana, plataforma Visa. O que se propõe os globalistas é uma outra plataforma, que é uma plataforma criada entre Rússia e China. Tá? Quem controlar o fluxo de dinheiro controla uma boa parte do planeta. Tá? Então, aqui são empresas metacapitais. No Brasil, ela tem empresas metacapitais, tá? O Brasil tem empresas metacapitais. Aqui, ó, isso aqui são uma delas. Essa aqui faz agenda globalista. Esta aqui faz agenda globalista. Esta aqui faz agenda globalista. Esta aqui estava fazendo até 2018. Tá? Bom, a contraposição ao globalismo são os tradicionalistas. Tá? Quem defende o Estado no formato que está. Tá? Se nós formos olharmos do ponto de vista do PIB mundial, do Produto Interno Bruto, nós temos, da ponta dos países mais ricos do mundo, nós temos 3 países em que os governos que estão ali defendem a agenda conservadora ou tradicionalista. Tá? Os Estados Unidos com o governo Trump, o Brasil com o governo Bolsonaro e a Inglaterra com o governo Boris Johnson. Vocês percebam que a Inglaterra, o Reino Unido, saiu da zona do euro. Né? Por que saíram? Pode notar, foi uma disputa muito difícil que teve lá num plebiscito, e quem vence é a parte da população mais velha. Né? A população mais jovem queria continuar na União Europeia. Por quê? Porque passaram por escola, foram doutrinados desde criança com esse pensamento globalista. Óbvio que quando você vai doutrinar alguém, você vai doutrinar com bases ético-morais. Até mesmo aquela passagem da Bíblia de Adão e Eva, quando a serpente se aproxima, ela vai seduzir a Eva. Ela vem com um discurso ético-moral. Olha, vai ser muito bom, você vai conhecer tudo do universo, você vai chegar ao nível de Deus, esse ser maravilhoso, parará, induzindo Eva a cometer o pecado. E o pecado era teimosia. Não tem nada a ver com mimação ou fazer sexo. Não, o pecado ali foi a teimosia, a desobediência. Esse foi o pecado. Tá? E aí a Eva comete o pecado e leva o Adão, também com um discurso ético, moral, sedutor, a cometer ele também o pecado da desobediência. Ok? Então, sempre vai vir com esse discurso. Nossa, coitado, as pessoas estão passando fome. Realmente estão. A gente tem que se preocupar. Mas nós temos que perceber até que ponto não estão nos manipulando por uma ideologia. Aproveitando o que há de melhor dentro da gente com outros objetivos, que não aqueles que estão aparecendo ali naquele momento para você. Tá? Não se assustem, nós vamos ver coisas estarrecedoras nos próximos anos. Pode marcar aí, ó, hoje, 16 de julho, Mengão bicampeão carioca. O professor Alessandro, feliz da vida, disse: nós, nos próximos anos, veremos coisas estarrecedoras, que vocês vão ver muita gente que vocês achavam que eram pessoas sensacionais,
que eram referência, vocês se decepcionar com as pessoas. Tá? Marquem bem isso que eu estou falando. Coisas que você fala que era de filme de ficção científica. Nós vamos começar a ver daqui para frente. Ok? Então, continuando. Tá? Então, esse debate do globalismo versus o conservacionismo ou tradicionalismo. Tá? O tradicionalismo é baseado nos fatores de Estado que nós vimos lá atrás, tradição, propriedade, família, que é o que forma, são os componentes que formam um Estado, conceito tradicional. Tá? Do meu lado aqui eu tenho o Estado boliviano, ali é uma outra cultura, é um outro povo, tem um outro território, e a gente respeita eles. E a gente não vai para lá, eles não vêm para cá. Tá? Essa questão de você defender os seus domínios territoriais é desde sempre. Desde sempre. Se você for uma pessoa que não tenha nenhum tipo de religião e for para o lado da história, do sociologia, você vai ver que os povos sempre defenderam território, brigavam, faziam guerras, ou era para expandir o território ou era para defender o território. Tá? Sempre vai aparecer alguém querendo expandir o domínio. Por quê? Para ter acesso a riquezas, recursos naturais. Né? Sempre. Se você for uma pessoa religiosa e acreditar na Bíblia, você também vai ver a mesma coisa. Então, defender as suas tradições passa a ser uma condição de sobrevivência do próprio povo. Se você perde as suas tradições, você perde a sua identidade. A geração que vem depois de você não sabe o que ela é, como que ela vai se conectar no mundo. E aí fica fácil de você levá-la para onde você quiser, até para ser escravo. Tá? Vocês vão ver questão de tráfico de humanos, coisas brabas que vão explodir aí na mídia já já. Então, se pode notar, nesses 3 países que são tradicionalistas, que têm esses governos, é onde está tendo os movimentos dos antifas. Pode notar. Entendeu? Por que eles estão lá? Eles querem desestabilizar o governo para derrubar o grupo tradicionalista que está no poder. Essa é a jogada. Geopolítica. Geopolítica é sensacional, porque você vai vendo as coisas como elas são. Tá? E aí você vai raciocinando. Bom, aqui são algumas reflexões. Tá? Não há dúvidas que precisamos cuidar dos nossos recursos naturais, assim como produzir alimentos, energia para atender às demandas da nossa população, presentes e futuras gerações. Também não restam dúvidas que precisamos entender o que realmente tem ocorrido no cenário mundial nas últimas décadas, que repercute no nosso dia a dia. Nós estamos vendo o debate do desmatamento da floresta amazônica. Daqui a pouco, porque nós estamos entrando no inverno aqui, é seco e quente, vai começar a queimada. Já começou, inclusive, aqui. Mato Grosso é campeão. Já vai aparecer só na mídia isso. Essa mídia nossa grande, os grandes canais de televisão do Brasil são globalistas. Então, eles vão porque vão fazer essa agenda internacional. Né? A ONU tem desenvolvido sua agenda em qual interesse? Né? Globalismo? Não é globalização, é globalismo. Com a população mundial crescendo numa taxa de 1,5 milhão semana, que nós vimos lá atrás, é possível limitar a produção de alimentos e energia com base no conceito de desenvolvimento sustentável ora posto? Impossível. Impossível. Há quem diga, eu já li alguma coisa, que essa pandemia, na verdade, vai ser uma sequência de pandemias, vem com o intuito de reduzir 1/3 da população mundial. Terá o Brasil condições de atender às demandas de seu povo com tratados internacionais firmados nas últimas décadas? Nós vamos chegar num momento aqui dentro do Brasil que nós vamos ter que refletir sobre isso. Nós vamos manter esse tratado internacional? Compensa manter? Que está
jogando contra os interesses da nação brasileira, da população brasileira, né? Então, aqui a gente termina esse módulo de geopolítica, tá? Aqui nós terminamos o módulo de geopolítica. Deixa eu só alterar aqui. E já vamos começar com direito ambiental. Essa parte da política é muito interessante, gente. Né? Muito interessante. A gente consegue enxergar além do espelho, diríamos assim. Então, vamos começar já. Vamos começar com... aqui, você mesmo. Vamos começar agora, então, com a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa foto aqui, gente, é uma foto que eu fiz no pôr do sol, mas era muito bonito. E a câmera não era muito boa, mas eu reputo essa foto mais bonita que eu fiz. Um dos hobbies que eu gosto de fazer é tirar foto, além de cozinhar. E foi num lago chamado Loch Lass, em 2010, nas Highlands, lá na Escócia. Se um dia vocês puderem ir na Escócia, vão, porque é muito bonito. Tá? É sensacional. Foi um dos lugares que eu mais me encantei de conhecer. Tá? Vamos que vamos. Bom, personalidade jurídica. Essa parte que nós vamos entrar agora, que é a do direito ambiental, eu vou ter que me valer de alguns conceitos lá do Código Civil para a gente entender alguns conceitos do direito ambiental. Tá? A gente chama isso da conversa entre as leis, né? Entre os ramos do direito. Isso é muito comum acontecer. Ok? E o direito civil vai ser basicamente a base, principalmente o conceito de obrigação. Ele vai emprestar o seu conceito para o direito civil, para o direito consumidor, para o direito tributário e vai embora. O direito empresarial, e aí cada ramo do direito faz as suas pequenas adaptações. Então, o primeiro conceito que a gente aprende na parte geral do direito civil é personalidade jurídica. Então, qual é o conceito clássico? Personalidade jurídica é a capacidade que o homem tem de atrair para si direitos e obrigações, mediante sua livre manifestação da vontade ou através do cometimento de ato ilícito civil. Tá? O conceito de ato ilícito tem em todos os ramos do direito, não é apenas no direito penal, no direito criminal. Tá? Ilícito civil é quando você comete uma antijuridicidade, quando você comete uma quebra de alguma lei. Tá? Então, por exemplo, no direito civil, só tem uma hipótese hoje, antigamente tinham duas, uma hipótese hoje em que se você cometer esse ato antijurídico, você vai para a cadeia, que é quando você deixa de pagar pensão alimentícia. O restante dos atos antijurídicos na esfera civil, elas são puníveis com penas pecuniárias, com perda de patrimônio, com dinheiro. Ok? O direito ambiental tem 3 tipos de punições. Tá? Existem 3 tipos de punição. Uma delas é penal, vai para a cadeia. Tá? Mas, em tese, o direito civil não. Tá? Então, personalidade jurídica é isso. É a capacidade que o indivíduo tem de atrair para si direitos e obrigações. Tá? Ou através da sua livre manifestação da vontade, por exemplo, nos contratos, né? Quando você quer comprar alguma coisa, é uma livre manifestação sua. Você vai lá e compra. Quando você aluga alguma coisa, quando você dá alguma coisa, isso aí é fruto da sua livre manifestação da vontade. Tá? Ou quando você comete um ato ilícito, por exemplo, quando você bate o seu carro num outro carro, você cometeu um ilícito. Você vai ser chamado a reparar os danos provocados no outro carro.
ok? Você derrubou o vaso de sua janela, você mora no quarto andar e caiu em cima de uma Ferrari. Olha o tamanho da confusão que você vai ter. Você vai ter que reparar o dano do dono da Ferrari. Pô, mas foi sem querer, ótimo, porque se fosse com querer, seria agravado a sua punição. Né? Que daí você é uma pessoa complicada. Teve a intenção de jogar um vaso no carro, né? Mulherada que gosta de riscar carro do namorado, quebrar vidro, toma cuidado com isso. Beleza? O início da personalidade jurídica, como o nascimento com vida. Tem gente que nasce sem vida. Então, nasceu com vida, é o início da personalidade jurídica. Imediatamente você já atrai para você um monte de direitos. Tá? E o final é quando você parte desta para uma pior. Entre este cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o spotlight. Entre esse fato aqui, ó. Nascer com vida. É um fato natural, nasci. Até esse o segundo fato, que é morrer. Nesse intervalo, você vai formando o que a gente chama de patrimônio. Tá? Então, você ganha o seu brinquedinho, quando é criança, é patrimônio seu, né? Por doação. Aí você forma na Escola Técnica, Instituto Federal, e ganha, e arruma um emprego legal. Aí com esse emprego, você forma a sua família bonitinha, família Adams, só monstrinho, compra os seus bens de consumo, isso é patrimônio, tá? Isso é um patrimônio privado. Tudo isso daqui é patrimônio privado. Ok? Às vezes você ouve assim, eu quero ter direito à propriedade privada. Propriedade privada não é só casa, não é só imóveis. É tudo que possa vir para o seu patrimônio. Tá? Então, conforme você vai atraindo para si direitos, você vai formando patrimônio. Aí você chegou aqui, ó, no final. O que restou de patrimônio teu aqui vai ser inventariado, vai ser chamado, vai ser contado e vai ser distribuído para os seus sucessores, tá? Mas o mais importante é isso, é esse conceito de personalidade jurídica. Nós vamos precisar dele lá na frente, ok? Tranquilo? Pelo visto aqui, esse cara aqui deve ser São Paulino, viu? Tá triste. A carinha triste. O flamenguista estava dando risada. Bom, conceito de direito. É tudo aquilo que é conforme a razão, a justiça e a equidade. Então, nós temos aí o que é racional, o que tem senso de justiça e o que busque equiparar as relações. Tá? É um complexo orgânico cujo conteúdo é constituído pela soma de preceitos, regras e leis. Então, o direito é um conjunto de regras muito grande que vai organizar a vida em sociedade. Para você conseguir fazer isso, não é todo mundo que gosta de cumprir regras, ou todas as regras. Então, ele vai vir com um elemento no meio, que são as sanções. Ou seja, as punições. Quebrou a regra, toma punição. Tá? Isso existe na sociedade humana desde sempre, até mesmo na época em que não havia o Estado para produzir esse regramento social e era a lei dos mais fortes, dos bárbaros e tudo mais. Sempre quem descumpria a regra era punido. Por isso que toda regra que tem punição, ele também tem um outro elemento que é a coerção. Você fala para o cara, ó, se você descumprir, você vai ser punido. Isso é a coerção, é a pressão, né? Para que, ó, não descumpra porque vem a punição. É norma de caráter geral, imposta pela sociedade para a ordem e equilíbrio de interesses da própria sociedade. Ora, então, para eu superar o conceito tradicional de Estado, lá no pensamento globalista, necessariamente eu vou ter que reformar esse Estado. Como é que eu vou reformar esse Estado? Ou através de uma estratégia
inicialmente, criando organismos privados, voluntários, ONGs, sindicatos, que vão pressionando a classe política para ir fazendo paulatinamente essas alterações. Num dado momento surge um partido político. Esse partido político também vai somar forças com essas ONGs, sindicatos, coletivos, associações, e até que num dado momento esse partido político chega ao poder. Aí ele, no poder, ele acelera essas transformações. Ok? Bom, o direito está estruturado. Aí quando eu olho o direito como uma norma de convívio social, ele vai ter a seguinte estrutura, tá? São quatro elementos aí, tá? O titular do direito, o objeto do direito, o titular da obrigação e o objeto da obrigação, tá? E é um binômio, direito e obrigação, onde tem direito tem uma obrigação, e vice-versa. Nós temos que prestar atenção sempre nisso. Quando eu olhar um direito, tem um titular do direito, tem um titular da obrigação. Então, isso aqui é um binômio, como eu disse para você. Então, aqui, ó, deixa eu pegar a luzinha aqui para vocês verem. Eu tenho nesse lado aqui o direito. Essa senhora aqui é o titular do direito. Normalmente, no Código Civil, a gente chama o titular de um direito de credor. Então, não é só no direito financeiro que tem esse conceito de credor. Tá? Então, se alguém... nós fechamos um contrato de locação, e aí ele gera uma obrigação bilateral. Então, eu sou o locador e Mariazinha é a locatária, é a inquilina. Qual que é o direito do locador? O direito do locador é receber o aluguel. Então, eu sou o credor dos aluguéis da Mariazinha. Qual é o direito da Mariazinha? É usar, é ter a posse daquele imóvel. Então, ela é credora do direito possessório sobre a casa. E eu sou devedor, eu tenho que garantir a posse dela. Ela é devedora para mim no sentido de pagar o aluguel em dia. Ok? Então, vamos lá. Do outro lado do direito, tá? Você vê que eu tenho uma seta dos dois lados aqui, que uma aponta para o outro. Por quê? Porque um está vinculado ao outro. Então, do outro lado do direito, eu tenho a obrigação, que o Zezinho aqui é o titular dessa obrigação, que recebe o nome de devedor. Então, o direito financeiro, na verdade, empresta esse conceito do direito civil. E essa situação aqui, direito e obrigação, é igualzinho os polos magnéticos do ímã. Se você quebrar o ímã, você não separa os polos. Vai formar um novo ímã e esses dois novos ímãs vão continuar tendo polo norte e polo sul. Você pode quebrar em quantos você quiser, você não consegue separar o polo norte do polo sul. Vai sempre surgindo norte-sul, até você chegar no menor fragmento desse ímã. Mesmo nesse fragmento do ímã, vai ter norte-sul, que a gente chama de ímã elementar. Tá? Ou também eu poderia comparar com uma cara e a coroa de uma moeda. Tá? Você não tem uma moeda que não tem as duas faces. Se eu arrancar essa face aqui, essa aqui deixou de ser moeda. Então eu tenho a cara, eu tenho a coroa. Sempre. No caso aqui, eu não sei nem quem é a cara e quem é a coroa, né? Porque não tem rosto de ninguém. Ok? Provavelmente isso aqui é a cara. Foi na época das Olimpíadas. Aqui é a coroa. Tá? Essa união entre direito e obrigação, ou seja, que vincula o titular, o credor, com o titular devedor, a gente chama de vínculo jurídico. Enquanto estiver ocorrendo vínculo jurídico, esses dois estão ligados do ponto de vista obrigacional. Tá? Tranquilo? Bom, eu vou falar um pouquinho
com vocês de um conceito que a gente chama de solidariedade. A solidariedade, ela vai ser usada lá no direito ambiental, por isso que eu estou colocando aqui. A solidariedade, ela surge esse conceito da necessidade de se resolver a questão da obrigação quando eu tenho mais de uma pessoa no polo ativo, ou seja, como credor, do vínculo obrigacional, ou quando eu tenho mais de uma pessoa no polo passivo da obrigação, ou seja, lá na condição de devedor, ou quando eu tenho várias pessoas nos dois lados, tanto no ativo quanto no passivo. Como que eu resolvo o vínculo jurídico? Como que eu vou resolver o liame obrigacional? Vem o conceito de solidariedade, tá? No polo passivo, se eu tiver dois ou mais credores, eu digo que eu tenho uma no polo ativo, eu tenho uma solidariedade ativa, tá? Tenho várias pessoas que se unem para ficar na condição de credor do devedor. Ou, ao contrário, se eu tiver várias pessoas aqui, mais de duas, nessa posição aqui de devedor, eu tenho uma solidariedade passiva. Essas duas situações, elas vão fazer uma diferença no momento do cumprimento da obrigação. Tá? O cumprimento da obrigação a gente chama de pagamento. Ok? Novamente, o direito financeiro empresta o conceito do direito civil. Então, pagamento é o momento em que o titular da obrigação, ou seja, o devedor, cumpre a obrigação em proveito do credor. Ok? Tranquilo? Então, ele diz o seguinte: se eu tiver dois ou mais devedores, solidariedade passiva, no momento em que ocorrer a hipótese do pagamento, e normalmente é relacionado ao tempo, tal dia tem que ser pago o aluguel, e é uma república, eu aluguei minha casa para uma república, então eu peguei todo mundo que morava na república e eles assinaram esse contrato de locação. No dia 5, que é o dia do pagamento, o credor pode escolher quem é que vai cumprir a obrigação. É da livre escolha do credor. Ele chega lá que tem Zé, José, João, Pedro e Márcio. Ele fala: Márcio, tá aqui, vim receber o aluguel. Ah, mas aqui a gente faz uma cota, não é problema seu. Me dá aqui os quinhentão aqui, toma o recibo de pagamento e tá cumprida a obrigação. Qualquer um desses que cumprir a obrigação na sua totalidade, está resolvido. Exonera todo mundo. Isso não quer dizer que o Márcio não tenha o direito de regresso de ir lá nos outros. Eu falo: eu paguei, agora me dá a parte que cabe a vocês. Tá? É 125 de cada um, foi 500, nós somos em 4. Então, me dá aí as 3 parcelinhas de 125 para eu recompor o meu patrimônio aqui. Ok? Então, solidariedade passiva. O credor escolhe quem é que vai cumprir a integralidade da obrigação. Pode ser um ou pode ser todos. Ou pode ser 2, do jeito que ele quiser. Ok? Tranquilo? Solidariedade ativa. Eu tenho vários credores aqui. Tá? 4 pessoas se juntaram para emprestar dinheiro para esse cara. Chegou no dia de pagar, ele vai escolher para quem ele vai pagar. Ele pode chamar os 4 e pagar para os 4, ou ele pode chamar qualquer um deles e pagar para qualquer um deles. E pega o recibo de pagamento. Essa questão do recibo de pagamento, que é a quitação, é fundamental. Nós vamos ver em seguida por quê. Ok? Bom, aí chegou no dia, porque veja bem, se ele não pagar de forma pontual, no dia certinho, ele entra em mora e começa a pagar juro, correção, fica mais caro. Então, para ele evitar a mora, ele tem o direito de pagar em dia. E aí sumiu 3 e só achou um. Falou: pô, eu não quero, amanhã eu pago multa, deixa eu adiantar aqui, eu quero já pagar logo, estou com o dinheiro no bolso.
ele vai e paga para essa pessoa e pede para ela assinar o recibo. Beleza, ele já está desonerado dessa obrigação na hora que ele pegou o recibo, ok? Passado 3 ou 4 dias, ele foi procurado por um dos outros credores e falou, você não pagou. Ele mostra o recibo, não, eu paguei para Mariazinha. Vá lá e se acerta com ela. Está resolvida a minha obrigação. Pô, me dá o recibo. Não, não vou te dar o recibo, vou te dar uma cópia do recibo, porque você tem que guardar o teu recibo, que é a prova da quitação. Ok? Então, solidariedade passiva, solidariedade ativa. Então, pagamento realizado pelo devedor exonera a obrigação, ou seja, rompe a obrigação, acaba com a obrigação. Por sua vez, o credor deve dar a quitação em favor do devedor. Então, ele pagou, ele tem que pegar a quitação. A quitação é uma obrigação do credor, é um direito do devedor. Por quê? Porque é a prova do que ele cumpriu a obrigação. Então, vejam, não é o cumprimento da obrigação que resolve o problema. O que resolve o problema é a quitação, que é ela que demonstra o cumprimento da obrigação pelo devedor. E aí, ela é que tem a força de romper o vínculo jurídico. Então, veja, não é o pagamento do aluguel pontual que rompe o vínculo jurídico, mas sim os recibos dos aluguéis. Ok? Então, não basta você pagar a pensão alimentícia e não guarda comprovante. Né? A outra parte fala, agora eu vou ferrar, tô com raiva dele, vou ferrar ele lá. Fala, juiz, tá aqui, ó, ele não me paga. Não tá me pagando a pensão. O juiz, ok, demonstra que você pagou. Não, mas eu dei em dinheiro para ela, então você não pagou. Tá? Por quê? Porque você não vai ter o comprovante da quitação. A melhor coisa que existe no mundo é você depositar em banco. Fica registrado ali. E você, inclusive, existe isso, só que as pessoas têm preguiça, né, de você declarar o que você está depositando. Ó, eu, fulano de tal, estou depositando essa quantia para tal fim. Fica registrado no banco lá, ad eterno. Não, doutor, vamos pedir lá no banco o extrato lá da conta dela, que vai aparecer, está lá declarado que eu paguei tal dia, o valor foi tal e está declarado o motivo. Ok? Fica registrado. Você não tem a obrigação de guardar o documento, o banco guarda para você. Ela não quer receber no banco. Não, sou sorry. Se você não quiser, eu vou depositar em juízo. É uma outra alternativa. Se a pessoa recusou a receber, você é o devedor, deposite em juízo no dia certinho. Porque daí quem vai dar o recibo de quitação para você vai ser a justiça. E você fica tranquilo. O que não pode é a pessoa que você deve recusar a receber e você ficar parado, inerte. Isso não pode, que ela vai gerar mora contra você. Tá? Bom, então veja bem, a quitação é uma obrigação do credor. O pagamento da obrigação principal é uma obrigação do devedor. Então, na hora que aconteceu o pagamento e esse receber a quitação, vai romper o vínculo jurídico e aí cada um segue sua vida tranquilamente. Aí, tá? Então, hoje ele está tranquilo, não está mais vinculado a ela e vice-versa. Tá? Por quê? Porque ele tem consigo a quitação. E ela está feliz, sorridente, porque ela recebeu o cumprimento da obrigação. Não se esqueçam disso. Se aplica em tudo na nossa vida. Professor, mas dá muito trabalho. Não, dá trabalho você contratar advogado e se defender na justiça. Isso dá trabalho e é caro. Normalmente é mais caro do que você zelar pelo seu próprio direito. Tá? Existe uma máxima, existe um ditado no meio acadêmico de direito que diz que a justiça não socorre aos que dormem. Ou seja, se você dorme no sentido de preservar o seu próprio direito, a justiça não vai te socorrer.
Existe um outro ditado que diz que o mal pagador paga 2 vezes. Tá? O que é um mal pagador? É aquele que paga, mas não cuida do seu direito, que é receber do credor a quitação. Então, tudo que vocês forem fazer em que você está na condição de devedor, ou seja, você tem que cumprir uma obrigação em favor de alguém, guarde a quitação. Tudo guarde a quitação. Tá? Pega uma pastinha, se for esse papel térmico, tira a xerox, grampeia o papel térmico, põe uma pastinha lá e vai por ano. Compras que eu fiz, ou pagamentos que eu realizei, aqui em casa é tudo assim. Tá? Energia elétrica. Ah, professor, mas agora, quando vem aquele recibo anual, beleza, exatamente. Por que o Código de Defesa do Consumidor fez isso? Foi uma alteração do Código de Defesa do Consumidor. Porque as pessoas mais humildes têm dificuldade dessa compreensão. Então, eles obrigaram as concessionárias a dar uma declaração anual. Deu a declaração anual, morreu o assunto. Eu não preciso mais me preocupar em guardar aqueles 12 boletos do ano anterior. Eu, no meu caso, como a gente já faz isso e é natural, fica tudo numa pastinha. Contas do apartamento, água, tudo ali. Taxa condominial, tudo ali. Luz, internet, você vai colocando. Você pagou, bota ali dentro, esquece, eu nem lembro mais. Quem vai guardar, quem vai ser a minha memória é a pastinha. Vê, estão me cobrando aqui maio do ano passado, vamos ver aí. Pô, não, tá pago, beleza. Tá fácil de achar. Fora isso, eu ponho na nuvem. Escaneio, tem um aplicativo que faz, escaneia hoje no celular, escaneia e joga na nuvem. E aí eu me organizo por mês. Despesas de julho de 2020, tá tudo lá. Tá? É uma forma que eu imagino que eu cuido do meu direito. Tá? Então, guardem isso para vocês, isso aí é importante. Bom, titularidade do direito. Lembra que eu falei ali? O direito ele é estruturado em o direito, o titular do direito, e o objeto do direito, né? Titular do direito, obrigação, objeto da obrigação e titular da obrigação. Bom, lá em 1900 e bolinha, lá quando começa tudo esse troço aí, o conceito de direito individual era suficiente para resolver qualquer tipo de litígio. Por quê? Porque normalmente, isso aí eu estou indo lá no direito romano, quem era dono de tudo era o rei. Então, você sabia que com esse conceito de direito individual, eu conseguia identificar quem era o titular daquele direito. No caso, direito patrimonial, estou falando. Tá? Então, os direitos são chamados individuais quando esses direitos estão vinculados a um único titular perfeitamente identificado. Tá? Quem que era o dono do castelo? Era o rei tal. Quem que é o dono da terra? Era o rei tal. Quem que é o dono dessa casinha aqui, próximo do castelo? É o rei tal. Tudo era dele. Ele permitia que os vassalos trabalhassem na sua terra, né? E parte do que eles produziam, eles tinham que pagar imposto para o rei. Ok? Isso existe até hoje, tá? Por incrível que pareça, esse conceito lá da época feudal existe até hoje, pasmem, na Inglaterra. Tem uma região no centro de Londres chamado Westminster. Tudo que está edificado ali dentro é da rainha da Inglaterra. Tudo. As empresas que estão lá, os escritórios, posto de gasolina, supermercado, todos aqueles imóveis pertencem a ela. Então, as pessoas pagam uma espécie de um aluguel mensal para a rainha da Inglaterra. Tá? Mesmo conceito lá da época feudal. Foi só se adaptando às realidades do século XXI. Tá? Professor, mas é sério? Eu falei, é sério? Pode pesquisar na internet aí que você vai ver que lá não fala aluguel, fala um outro nome. Em Petrópolis é a mesma coisa, tá? Petrópolis, toda a cidade de Petrópolis, aqui no Brasil, pertence à família real lá de Dom Pedro
os descendentes de Dom Pedro I. Tá? Então, as pessoas, tudo que está lá, paga uma taxa. Não é uma coisa estratosférica, tá, gente? Mas paga uma taxinha para a família real brasileira. Tá? Isso é assegurado desde sempre. Ok? Ah, professor, mas peraí, foram eles que nos conseguiram, foram eles que conseguiram a nossa independência de Portugal. Então, também eu não posso, simplesmente por eu ser contra o sistema da monarquia e ser republicano, quer dizer que eu vou deixar de reconhecer as coisas boas que a monarquia fez para nós. Se hoje nós somos um país reconhecido por todo o planeta, foi por conta de Dom Pedro I. Tá? Então, nós não podemos perder a nossa história. Ao invés de estudar a Revolução Cubana, vamos estudar a história do Brasil. Porque é ela que nos identifica, é ela que nos faz ser a sociedade que nós somos. E, consequentemente, vai nos ajudar a transmitir as nossas tradições, os nossos valores às gerações que vêm depois da gente. Se a gente perder isso, o que vai vir depois da gente vai ser facilmente capturado. Do ponto de vista ideológico, no campo das ideias e tudo mais. Depois vai para a parte física, vai virar escravo. Professor, o senhor está viajando. Não, vocês vão ver, na hora que começar a explodir a questão do tráfico de pessoas aí, vocês vão ficar assustados. Eu fiquei estarrecido. Tá? Então, eu tenho uma única pessoa perfeitamente identificada, que é portador de vários direitos. Tá? Então, você olha a pessoa e fala, ó, aquele carro é de fulano, essa roupa é na sua casa, essa roupa é de fulano, essa roupa é de cicrano. Você vai identificando. Então, isso aí são os direitos individuais, do ponto de vista da sua titularidade. Tá? Coletivos. Várias pessoas se unem e são portadores de um determinado direito. Mas essas pessoas também são identificáveis. Tá? E esse direito quase sempre são indivisíveis. Eu não consigo dividir o direito. Por exemplo, direito condominial. Quem que é o dono do condomínio? Todos os proprietários, ao mesmo tempo. E você identifica. É fulano do apartamento tal, ciclano do apartamento tal, beltrano do apartamento tal. Né? E você não consegue dividir esse direito, que é o direito do espaço comum. Tá? Quem que é o dono do elevador? Todos. Quem que é o dono da piscina? Todos. Quem que é o dono da sauna? Todos. Quem que é o dono da quadra? Todos. Tá? Agora, a unidade autônoma, aí a titularidade individual. Você identifica, não, nesse apartamento aqui, nessa vaga de garagem, é do José Maria. Ok? Então, dentro de um condomínio, eu consigo ver os dois direitos a nível de titularidade, assim, o tempo todo. A parte do direito coletivo e o direito individual. Tá bom? Direitos homogêneos é um conceito recente, tá, gente? Foi uma solução que surge, né? Que surge para resolver grandes prejuízos que são comuns a várias pessoas causados por um único agente. Tá? Eu vou dar uma pausazinha aqui, pessoal, rápida, mas eu já volto. Deixa eu ver se esse aqui. Isso aí.
Voltei, pessoal. Gente. Tá, voltei. Dar aula em casa tem algumas vantagens, né? Bom, como nós estávamos falando, os direitos homogêneos é um conceito recente que decorre uma forma de a gente obter uma solução quando várias pessoas sofrem um prejuízo causado por uma determinada pessoa. O que acontece? Vamos imaginar que houve um acidente aéreo, caiu lá o avião lá e morreu todo mundo, morreu 100 pessoas. Beleza? Morreram 100 pessoas. Você tem 100 famílias de luto. Aí, passado esse momento do luto, eles vão entrar com ações de indenização contra a empresa aérea. Uma das obrigações da empresa aérea é transportar com segurança passageiros e seus pertences. Bom, entram-se com 100 ações individuais aqui, ó, contra a empresa aérea. Como provavelmente vai cair para 5, 6, 10 juízes diferentes, e existe uma coisa no direito em que o juiz ele julga a ação de forma mais independente possível, sem estar vinculado a quem quer que seja, ou seja, sem pressão de ninguém, isso em tese, tá? Esse princípio se chama livre convicção do juiz. Então, o juiz julga de acordo com a sua livre convicção. Então, se eu tiver 10 juízes aqui, vai sair 10 sentenças diferentes. E aí vai ter família que vai receber uma indenização de dano moral de 100 mil, vai ter família que vai receber indenização de dano moral de 20 mil, vai ter família que não vai receber indenização de dano moral nenhuma, vai ter família que vai receber indenização de dano moral de 200 mil. No frigir dos ovos, você vai ter padrões de sentenças e que vai gerar uma sensação de injustiça, principalmente nas famílias que ganharam menos, foi reconhecido o dano moral, mas a fixação do dano moral foi menor. Eu dei um exemplo. Tá? Para evitar esse tipo de situação, essa sensação de injustiça, né, criou-se o conceito de direitos individuais homogêneos. Então, essas 100 famílias montam uma associação, Associação das Vítimas do Voo Tal. A partir daí, eles entram com uma única ação com base em direitos individuais homogêneos e a decisão do juiz vai atingir a todos os associados dessa associação. Acabou. Então, não fica essa sensação de injustiça. Uns ganharam mais, outros ganharam menos. Todo mundo ganha a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho pessoas que você consegue individualizar, né? Um grupo, uma categoria, classe de pessoas, tá? E que compartilham prejuízos divisíveis e origem comum. Qual que é a origem? O acidente do voo tal. Ok? Então, são direitos de natureza individual, mas a proteção, ou seja, a tutela jurisdicional, a proteção do Poder Judiciário, se dá de forma coletiva. E, finalmente, o conceito de titularidade de direito difuso. Isso aqui é que vai entrar no direito ambiental. Por isso que eu tive que fazer toda essa resenha com vocês. Ele apresenta-se como um direito transindividual, ou seja, ultrapassa a esfera do indivíduo. Tá? E passa a atingir de forma indistintamente toda uma coletividade, e esses bens são indivisíveis. E eu não consigo identificar quem é o titular, porque pega uma coletividade inteira, pega uma cidade, um estado, várias cidades. Tá? Então, quem é que está em Cuiabá? Hoje tem, sei lá, 700 mil, amanhã pode ter 710 mil. Tem 10 mil pessoas passando por Cuiabá. Né? Então, essa que é
o conceito de direito difuso, tá? Normalmente, estão vinculados por circunstâncias de um fato que vincula todo mundo. Deu um terremoto, caíram todas as pontes que ligam Cuiabá com qualquer parte do país. Pronto, estamos isolados. Isso é um direito difuso. Todo mundo está tendo problemas de cumprir suas obrigações, notadamente quem mora na distante cidade do interior, Várzea Grande, não consegue chegar na capital. Tá? E aí nós temos que achar soluções para essa questão aí. Então, por exemplo, qualidade do ar é um direito difuso. Tá? Quem que é o titular? Todos. Todos precisam ter um ar de boa qualidade. Umidade do ar impacta todo mundo. Né? Qualidade da água impacta todo mundo. Parte da água que é fornecida em Cuiabá vem do subsolo. Eu não sei se vocês sabem disso, mas existem vários poços artesianos que suprem a necessidade de água em partes da cidade de Cuiabá. Né? A Águas Cuiabá capta no lençol freático essa água, trata essa água, põe cloro, né? E distribui em alguns bairros. Aí o Zezinho, lá na zona rural, faz um poço artesiano na cabeça dele, sem nenhum cuidado, e começa a cair fezes de porcos dentro do poço, que contamina todo o lençol freático de todo o Cuiabá. Vamos imaginar, óbvio que fezes não vai contaminar, mas pode ser um vírus. Tá? Então, isso aí é o conceito de titularidade de direito difuso. Vamos continuar olhando aí mais algumas coisinhas aqui, tá? Bom, como nós vimos, o patrimônio é um acervo de direitos que o indivíduo consegue formar e sempre será economicamente valorado, vai ter um valor, tá? Como que eu vou dividir isso aqui? Existem várias formas de dividir o patrimônio, em função de conceito de coisa e de bem, tá? Do ponto de vista do direito civil, coisa é tudo que existe e que não tenha personalidade jurídica. Como só quem tem personalidade jurídica é o homem, então tudo que existir que não seja ser humano é coisa. Agora, quando essa coisa ela é rara, né? E ela tem valor econômico e pode vir a pertencer a um patrimônio de alguém, essa coisa é chamada de bem jurídico. Tá? Ela passa a ter alguma coisa especial que a destaca no universo das coisas. Ok? Tranquilo? Então, tem que ter valor econômico, tem que ter condição de vir a formar o patrimônio de alguém. Então, quando essa coisa tiver essas características e é raro, ele é classificado como bem jurídico. É aquela coisa do gênero e da espécie. Então, gênero, coisa, espécie, bem jurídico. Tá? O bem jurídico, sob o ponto de vista físico, eu posso chamá-lo de bem, deixa eu dar a luzinha aqui, de bem material, tá aqui, isso aqui é um bem material, isso aqui é uma Bugatti, se não me engano. E imaterial ou moral, que não tem corpo, é incorpóreo. Então, tipo assim, direito autoral. Isso aqui vale dinheiro. Com certeza vale dinheiro. Tá? Isso aqui, então, vale muito mais, né? Isso aqui é um direito da imagem, é um direito imaterial, ok? Isso aqui é uma outra imagem, é um direito imaterial. Isso aqui é uma outra imagem, não é mais a Samsung, agora é o BRB, ok? Tá? Agora, a camisa, quando você compra e paga, ela em si, ela é direito material. Então, você veja que na camisa desse manto sagrado aqui, eu tenho os dois direitos ao mesmo tempo.
as duas classificações ao mesmo tempo, material e imaterial. Nesse valor que eu pago aqui, com certeza tem um valor que vai para as marcas. Ok? Posso sair usando isso daqui sem autorização? Não pode. Você sair usando sem autorização, você pode ser chamado a vir indenizar o uso indevido da marca. O patrimônio moral, tá? Também denominado de imaterial, se divide em objetivo, que é a imagem, e aí tanto a pessoa física quanto a jurídica podem ser titular disso daí. Então, isso aqui é uma imagem. Isso aqui também. Tá? Então, alguém pode associar essa imagem a um vestido, a um perfume, a um filme, o que quiser. Da mesma forma aqui, ó. Tá? Tá com 5 estrelinhas. Ó. Essa cesta está demorando. Tá? E também em subjetivo, que é relacionado à intimidade, a sentimentos, à alegria, à dor, né, a satisfação, a angústia. E aí, nesse caso, apenas e tão somente a pessoa física, ou também chamada de pessoa natural, pode ser o titular. Tá? Então, só esses aqui, ó, tem direito patrimônio moral subjetivo. Esse aqui só tem patrimônio moral objetivo. Ok? Tranquilo? Com relação à proteção do direito à imagem, tá? O direito ele é bem interessante. Ele diz o seguinte: as pessoas que exploram a imagem para viver, para ganhar dinheiro, para se sustentar, o nível de proteção dessa imagem é menor do que a pessoa comum que não vive disso. Então, por exemplo, preste atenção, guarde isso na cabeça de vocês. Por exemplo, imagina que eu tiro uma foto com essa menina aqui, com essa pessoa, ok? Estou lá em Saint-Tropez e nós dois fomos passar o final de semana lá, eu tirei uma foto, eu e ela, e eu postei no meu Facebook, ó, estou aqui com a Angelina Jolie. Tá? Beleza, sem problema nenhum. Tá? Agora, essa mesma foto, se ela for publicar no Facebook dela, ela tem que pedir autorização para mim. Porque eu sou comum, sou uma pessoa que não vivo, a minha profissão não vive da exploração da imagem. Então, a proteção à minha imagem, ao meu direito de imagem é muito maior. Por isso que quando uma televisão, por exemplo, está na rua e pega alguém para entrevistar do povo, tem que pedir autorização para usar aquela imagem. Se a pessoa não der, eles não podem publicar. E se eles publicarem, poderão ser chamados a indenizar o uso indevido da imagem. Tá? É diferente de intimidade. Aí, tanto ela quanto eu temos essa proteção em grau máximo. Eu não posso ir lá e tirar uma foto dela numa situação mais íntima e publicar, mesmo sendo uma pessoa pública. Mesmo que fosse, não é o caso dela, uma atriz de filme pornográfico, eu não posso entrar no apartamento dela, tirar uma foto dela tomando banho e publicar. Tá? Não posso. Então, toma cuidado. Pessoas que brigam, terminam o relacionamento e expõem fotos íntimas da ex-namorada ou do ex-namorado. Tá? A proteção aqui é em grau máximo. E, inclusive, depois de um caso famoso de uma atriz global, foi tipificado no Código Penal. Então, além das indenizações na esfera civil, ainda pega uma chilindrazinha aí. Então, toma cuidado. Por mais que você esteja com ódio, controle o seu ódio, porque a hora que você recebe excitação em casa, doutor, e entra um juiz na sua vida e o advogado da outra parte também, a coisa fica ruim. E não adianta chegar, eu estava naquele momento,
de fragilidade. Cara, no Poder Judiciário essa coisa não cola. Tá? Cola e no senso comum, mas lá não. Então, tá aqui, ó, distinção entre coisa e bem jurídico. Como eu disse ali, coisa é tudo que existe objetivamente com a exclusão do homem, assim, o sol, a lua, os animais, etc. O Código Civil Português, de 1867, traz esse conceito. Disse coisa em direito tudo aquilo que carece de personalidade, ou seja, não tem personalidade jurídica. Tá? Como só o homem possui personalidade jurídica, coisa é tudo que existe externo ao homem. Tá? Aqui está a referência bibliográfica. Então, isso aqui é uma coisa. O sistema solar, se você tirar todo mundo do planeta Terra, é coisa. Ok? Aquele carro que estava ali, a imagem do carro que estava ali antes, é coisa. Tá? Nós estamos terminando a nossa aula. E aí, aquilo que eu falei. Bens são coisas. Isso aqui é gênero, isso aqui é espécie. Então, bens são coisas que têm alguma característica diferente das demais. Porque elas são úteis, tem que ser útil, tem que ter uma utilidade, tem que ser rara, porque ela não brota do nada, e são possíveis de irem participar do patrimônio de alguém e, consequentemente, tem valor econômico. Então, ela tem que ser útil, ser produzida, pode vir a participar do patrimônio de alguém e tem valor econômico. Tá? Então, aqui, ó. Esse aqui, só para mostrar para vocês, informação de inutilidade pública. Tá? Esse aqui foi uma garrafa que foi produzido por essa destilaria da Escócia, chama De Macallan, em 1946, em comemoração ao final da Segunda Guerra Mundial. Existe só meia garrafa dessa aqui, hoje, no mundo, que se tem notícia. Num resort lá em Las Vegas, a dose de 20 ml custa $25.000, R$ 125.000. O dólar é R$ 5. Tá? Isso aqui é um relógio Montblanc, isso aqui é um nosso amigo iPhone. É o melhor uísque do planeta, tá, cara? É isso aqui, ó, De Macallan. Não é esse rótulo, mas o 5 estrelas deles é um uísque de 10 anos, custa aí uma média de 13, 14 libras lá na Escócia. Tá? Muito bom. Muito bom mesmo. Tá? É diferente de tudo que a gente conhece aqui no Brasil. Mas isso aqui são outros, tá? Então, são bens, né, jurídicos. Okay? E eu coloquei esse aqui porque depois nós vamos ver na classificação dos bens ou das coisas jurídicas, dos bens jurídicos, nós vamos estudar isso daí. Tá? Bom, nós já estamos com 1h20, 120 minutos de aula. Eu acho que por hoje está bem. Ok? Na aula que vem a gente dá sequência nessa parte. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu quero que vocês avaliem para ver se o sistema está bom, né? Ou se a gente volta às aulas presenciais. Tá? O importante é que a turma de vocês, acho que tem mais de 20 pessoas, né? E as pessoas têm que assistir às aulas e fazer o resumo. Porque senão não consigo registrar a presença, principalmente os que não podem estar na hora da aula online. Por isso que eu fiz esse teste essa semana, de eu gravar a aula e jogar para vocês. Tá? Por quê? Porque se não tiver a frequência, não vai ser aprovado. E eu estou preocupado. Né? A aula passada, o nosso encontro passado, de 3 semanas atrás, foi a aula que mais deu presença, eu gostei. E, aliás, das 3 turmas, dos 3 semestres, esse é o semestre, essa é a turma que é mais participativa, né? É o orgulho do professor. Tá? Mas eu estou preocupado com os outros que não estão assistindo a aula. Vai chegar no final do semestre e aí é regra.
Né? Nós acabamos de ver o conceito de direito. Então, não tem a presença. Na hora que lançar a ausência no que é acadêmico, né, o sistema calcula automaticamente. E eu gostaria realmente de evitar esse dissabor. Por isso, eu até peço para o líder da turma estar conversando com as pessoas, orientando isso. Ó, vai lá. Então, quem não conseguiu assistir a aula presencial, hoje, por exemplo, tem uma semana para assistir qualquer horário e me mandar um resuminho. Eu estou usando o WhatsApp como uma alternativa e me mandar em PDF. Eu já vou até explicar o porquê que eu peço em PDF, porque é não editável, é uma forma até de proteger o aluno, tá? E se tiver dificuldade, e outra, conversão, páginas que fazem a conversão de DocX para PDF, tem um monte na internet e é gratuito. Então, você faz o arquivo em Word e salva em PDF e manda, tá? Se vocês entenderem que mandar pelo WhatsApp é muito problemático, pode mandar pelo que é acadêmico, não tem problema nenhum, não. Tá? Aí fica à vontade. E quando eu consultei no sentido de saber o posicionamento de vocês, não era para decidir. Teve uma turma lá que eu consultei e coloquei, mesma texto que eu mandei para vocês, eu mandei para a turma lá. Falou, quem não falar nada significa que está ok. Aí a líder falou, professor, nós reunimos e decidimos que nós não queremos, nós queremos aula presencial e está aqui a relação dos alunos. Tinha 8. Falei, pô, mas a turma tem 40, 8 disseram não, 32 disseram sim. Ué. Se eu falei que quem não se manifestar tá, concorde com a ideia, então, vida que segue. Por esse ponto de vista, ainda tem mais do ponto de vista que eu estava consultando, não estava dizendo decidam. Quero sentir e depois a gente decide. Não é o caso dessa turma. A turma de vocês é ótima. Já falei isso semestre passado, já falei esse semestre. É a melhor turma que eu tenho. Beleza? Do semestre. E está no ranking entre as melhores de toda a minha carreira. Gente do céu, tô com sobrancelha branca. Tô ficando velho, meu Deus. Ó, fiquem com Deus, tá? Tomem cuidado, por favor, com essa questão de isolamento. Eu tenho acompanhado um site chamado Conasens. Eu vou ver se eu consigo acessar esse cara aqui e mostrar para vocês. Esse Conasens, ele é um conselho nacional de secretarias municipais de saúde. Então, todas as secretarias municipais de saúde estão nesse Conasens, tá? E eles criaram um painel específico para o COVID. Vamos ver se eu consigo achar aqui. Vídeos, eu quero outra parte aqui. Né? E ele mostra, eu estou procurando aqui, eles mudam essas páginas direto. Informativo, notícias de transparência, orientação, publicação, ferramentas, institucional, estatuto, CONASEM, regimento interno, diretoria, secretaria. Não sei se vocês tiraram daqui. Coronavírus, vamos entrar aqui no coronavírus, vamos ver. Infância em termos de coronavírus. Quero ver se eu consigo pegar. Vamos ver se eu consigo pegar. É um gráfico que mostra como que está cada cidade. E nós estamos, a Baixada Cuiabana ainda não chegou no pico. Então, o bicho vai pegar. Eu acho que esse negócio do pico, aqui, achei radar, chama painel Covid radar.
Tá? Cenários por estado. Vamos ver se eu abro. Painel Covid radar. Vamos lá. TUF. Ok, cenários por estado. Aqui, cenários. Ele está mostrando aqui, ó. Vamos ver se eu mostro Mato Grosso. Estou me ligando aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu abri a página lá, vamos ver se eu vou conseguir share screen. Até aqui. Ó, isso é de agora, tá, pessoal? Isso aqui é de agora. Só para vocês verem. Eu abri e peguei lá. Olha onde é que nós estamos. Aliás, minto, nós estamos aqui, ó, em julho. Porque nós estamos atingindo ainda o pico. Tá? A gente ainda não atingiu o pico. Tá? E aí eles sugerem uma projeção de queda. Tá? Ele usa essa curva aqui, a pior curva, que é da Pensilvânia, e essa é a melhor curva, que é da Flórida. Mas, na verdade, nós estamos aqui, ó, estamos indo nessa curva aqui. Eu vou buscar uma outro painel aqui. Deixa eu voltar para cá, vamos ver se ele vai aqui. Beleza. Aqui, ó. Caso do mapa, aqui Mato Grosso, tá? Vamos lá. Mato Grosso. Olha como é que nós estamos. Eu acho que está aqui, ó. Zero Oeste, Autorizal, Jangada, Chapada, Cuiabá. Olha aqui. Olha como é que nós estamos. Isso é hoje. Tá? Então, a nossa curva, ela está fazendo isso aqui assim, ó. Deixa eu pegar o spotlight aqui, ó. Ela está vindo aqui, ó. Então, toma cuidado. Beleza? Temos que cuidar. Temos que cuidar, temos que cuidar. Isso aqui eu pego lá, é lá no Ministério da Saúde. É de agora. Você vê que o último dia que está aqui é 14 de julho. 13, 14. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ver se eu consigo baixar para cá. Então, temos que tomar um cuidado. Aqui, ó, nós temos na Baixada de Cuiabá 6.500 casos. Está 10.611 por milhão. Mortes 334. Uma taxa alta de 5,1. Tá? E a fonte está aqui, ó. Então, vamos tomar cuidado, vamos... Né? Aqui no Brasil, ó. 1.924, 9.169 casos por milhão. O nosso está um pouco mais baixo. Morte 74 mil, a taxa 3,8%. E olha aqui, ó, que é importante, tá? Aqui é caindo, aqui é pouca variação. Então, como que funciona? Você começa nesse tom aqui de laranja, cresce para esse, vai para o vermelho, para e depois cai. Então, veja que Mato Grosso está nessa fase aqui, ó. Não é? Não, está nessa fase, ó. Nós ainda estamos crescendo. Depois nós vamos atingir essa fase aqui, que hoje vai estar o Paraná e Santa Catarina. Por isso que eu falo, estão falando aqui na imprensa, Mato Grosso é epicentro, não. O epicentro hoje está aqui, ó, está nesses dois pontos aqui. Ó, tá? Onde que está caindo? Rondônia, Roraima, Pará, Amapá, Rio Grande do Norte, Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, Distrito Federal. Tá? Então, nós ainda vamos passar para essa fase e aí nós vamos entrar ainda nessa outra fase. Então,
Tá longe ainda. Eu acho que vai mais uns 20, umas 3, 4 semanas para a gente chegar nesse nível aqui, ter pouca variação e depois começar a cair. Tá? Não quer dizer que está começando a cair, que, oba, vamos sambalelê. Não. Tem que atingir essa parte aqui que é branco, que é poucos ou sem casos. Tá? Então, veja, isso aqui é de agora, 14/7. Tá? É recente. Estou pegando lá no Conasens. Tá? Então, eu fiz questão de mostrar isso para vocês, para alertá-los, para tomar cuidado. Né? A ciência está dividida. Né? Tem gente que, porque politizaram aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, geopolítica, novamente, interesses de grandes laboratórios podem estar no meio, questão política também pode estar no meio, tudo meio misturado. E dos vários protocolos que eu já li, que eu já estudei, que esse negócio de ficar em casa também, eu procuro fazer alguma coisa útil, existe o protocolo precoce. Pelo que eu já li, essa doença, o problema dela é que ela tem uma taxa de contaminação muito alta e ela evolui para algumas pessoas também muito rápido. E você tem que evitar a fase inflamatória, que vai acontecer a partir do 7º, 8º dia. Então, você tem uma semana entre sentir os primeiros sintomas, que é a falta de ar, você tem 7 dias antes que você pode fazer toda a diferença entre você ir ou não para a UTI. O chefe de gabinete da minha irmã está morre ou não morre, porque ele perdeu esses 7 dias. Quando ele sentiu falta de ar, já era tarde demais. Deixa eu só ver uma coisa aqui em casa, que estava aqui. Deixa eu pegar. Tá? Lá atrás, lá em abril, eu consegui um negocinho desse aqui, ó. Chama oxímetro de pulso, tá? Então, você liga aqui, põe no dedo, e ele vai medir a sua oxigenação e o seu batimento cardíaco. O meu é sempre alto, tá? Então, eu estou com 119 de batimento cardíaco e 97% de oxigenação, tá? Beleza? Normalmente vocês vão estar aí com 97, 98, batimento cardíaco de vocês que são magros, que não são que nem eu, 70, por aí, tá? Isso aqui você tem que monitorar, por quê? Porque se a oxigenação baixar de 90%, você ainda não está sentindo falta de ar, mas você já tem uma inflamação no pulmão. Ok? E normalmente o batimento cardíaco de quem tem... Tipo, o meu batimento eu sei que é 100, 110, é o meu normal, sempre foi, vida inteira. Então, se o meu batimento subir de 120, eu já sei que eu estou tendo problema de oxigenação, que o coração está bombando mais sangue para oxigenar. Ainda não caiu a oxigenação, há uma compensação do corpo. Então, o primeiro indício que tem é a subida do batimento cardíaco. Logo depois, nesses 7 dias, né, sobe o coração, vai até o limite dele, bombeando mais sangue para oxigenar as células, aí a oxigenação começa a cair. Baixou de 90%, doutor? Então, você fica olhando, está com oxímetro. Ou, inclusive, teve declaração nas autoridades de saúde orientando as pessoas a usar. Eu estou mostrando uma coisa que está servindo para mim. Não sou médico, não estou dando receita, pelo amor de Deus. Tá? Mas eles mesmos já falaram, comprem o oxímetro e estão orientando o povo a usar. As pessoas não têm termômetro em casa? Então, vai ser um aparelhinho que nós vamos ter que ter também. Tá? E saber usar. Tá? Então, deu essa questão, você ainda não está sentindo falta de ar. Entre com a medicação precoce. Tá? A minha filha é assessora do deputado Wilson Santos. Quando ele testou positivo, né, saiu o resultado na sexta-feira à noite. Na segunda, ela foi no médico. Na mesma hora que saiu o resultado, eu já coloquei todo mundo em isolamento, tirei meu sogro da minha casa. Quando na segunda-feira ela vai no médico, o médico falou, não,
vocês adotaram a postura certa, isolar todo mundo. Falei, não, vamos isolar. É a terceira vez que eu faço isso, tá? Nesse período todinho. Eu tive contato com uma pessoa que teve com o cunhado dele, pegou a Covid, lá vai o Alessandrinho, 14 dias isolado. Bom, e entrou com toda a medicação. Qual foi a medicação que ele prescreveu para nós todos? Ele já deu a receita que era para comprar para todo mundo. Ivermectina, tá? Para quem tem acima de 60 quilos. Coincidentemente, esse cara sou eu. No primeiro dia, 3 comprimidinhos de 6 miligramas, segundo dia, 2 comprimidinhos de 6 miligramas e acabou. Tá? Azitromicina, 1 comprimido ao dia durante 5 dias. Também todo mundo tomou. E vitamina C, D e zinco. Só que o zinco tem que tomar cuidado, não pode ser mais do que 20 miligramas a dia. Tá? Esse complexo de vitamina é para melhorar a imunidade, né? A ivermectina também, ela trabalha numa ação agressiva contra esse vírus, incrível, né? E é um vermífugo. Então, tipo assim, os bichinhos dentro de mim não existem mais, cara, porque, meu marido, né? E a azitromicina é um antibiótico. Então, ele fez um protocolo chamado precoce. Tem médico que não diz isso, que acha que não tem necessidade, enfim. Tá? E aí a minha filha fez exame rápido, teste rápido, deu negativo, e fez, e aí para mim foi o erro, na própria segunda-feira fez aquele do cotonete, que é o mais preciso. Eu imaginava que ela teria que fazer isso 7 dias depois do contato que tiveram uma reunião lá com o deputado. Tá? Também deu negativo. Saiu o resultado, aí todo mundo, mas fizemos todo o protocolo precoce. Independentemente disso, eu estou monitorando temperatura, batimento cardíaco e oxigenação da galera toda. Então, estou compartilhando uma experiência minha. Eu sou da linha do precoce. Se eu posso matar o coelho na toca, por que eu vou deixar ele sair correndo e lá na frente ele virar um canguru e voltar para bater? Então, vamos enfrenta o problema e já bota a solução. Então, eu desejo a todos um ótimo final de semana, né? Que todos estejam bem de saúde. Cuidado com o psicológico, esse negócio de ficar isolado, às vezes, dá umas neuroses. Nesse período de 2 semanas, eu fiz um curso em EAD. No Instituto Federal do Rio Grande do Sul tem um monte de curso em EAD gratuito. E eu fiz um curso de panificação. Aprendi a fazer pão, gente. Estou regaçando de fazer pão. Tá? Até aquele pão do Outback eu aprendi a fazer. Fiz ontem e foi sucesso. Tá? Então, assim, vamos dando utilidade para a vida e vamos tocando o barco. Beleza? E, ó, tá o São Paulino aí, ó. Mais uma tacinha. Beleza? Fiquem com Deus.